Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Iniciamos os Pensadores Espíritas, em transmissão do canal Amigos de Nosso Lar, através do YouTube. E rogamos ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe, que possam os bons espíritos também aqui estarem para nos inspirarem, para que possamos trazer mais 2 pensadores espíritas para o nosso conhecimento. O programa é ao vivo, estamos transmitindo diretamente da cidade do Rio de Janeiro e você pode participar enviando a sua mensagem. Nosso programa tem por finalidade destacar aqueles que estudaram, pensaram o Espiritismo e escreveram livros sobre esta maravilhosa doutrina, com a sua aplicação e as suas consequências para a humanidade. Em cada programa, trazemos sempre 2 pensadores espíritas. E claro que hoje não será diferente. E desta vez nós temos um pensador espírita francês e outro brasileiro. Então, no primeiro bloco, nós apresentamos o primeiro pensador, sempre destacando uma obra literária dele. No segundo bloco, é a vez, então, do outro pensador, também com uma das suas obras literárias. Pois bem, vamos então dar início, colocando aqui na tela a nossa apresentação em slides para que você possa acompanhar. Hoje, nós vamos destacar e homenagear Leon Denis e Deolindo Amorim, 2 grandes expressões do pensamento espírita e da literatura que compõem a doutrina espírita. Primeiro a ser destacado é Leon Denis, esse nosso querido francês, que foi contemporâneo de Allan Kardec, tendo reencarnado em 1º de janeiro de 1846 e vindo a desencarnar em 12 de abril de 1927. Leon Denis já compareceu aqui no nosso programa e está retornando porque ele deixou uma obra vasta e que merece sempre o destaque e a nossa abordagem. Hoje nós vamos falar aqui de Leon Denis de um pequeno, grande livro. Pequeno no número de páginas, mas grande pela sua profundidade de conteúdo. Mas calma, não vou apresentar o livro agora. Primeiro, vamos conhecer um pouco da vida de Leon Denis. Ele nasceu na cidade de Tours, na França, onde desenvolveu, a partir dali, sua intensa atividade de representante comercial, que, aliás, o levou a viajar por toda a França, Bélgica e alguns países africanos que, à época, eram colônias francesas. E ele aproveitou essas suas viagens como representante comercial também para fazer palestras divulgando o espiritismo e a educação, porque Leon Denis foi muito ligado à educação. Foi também pesquisador, escritor e dirigente espírita lá em Tours. Durante muitos e muitos anos, ele dirigiu um grupo espírita e as suas reuniões mediúnicas. Apesar de ser considerado um verdadeiro filósofo, Leon Denis nunca estudou. É isso mesmo. Leon Denis veio de família muito pobre. Ele teve muitas dificuldades para fazer os seus estudos e foi um grande autodidata. Ele mesmo se esforçou para se alfabetizar, para ler e realizar os seus estudos e, inclusive, dominar mais algumas línguas. Ele vai conhecer o espiritismo quando ele, lá em Tours, viu na livraria, na vitrine da livraria, ele viu o Livro dos Espíritos, que tinha sido lançado em 1857. Vou aqui voltar um pouquinho aqui o slide, lembrando
que ele reencarnou em 1846. Então, basta fazer as contas. Quando o Livro dos Espíritos foi lançado, ele tinha 11 anos de idade. Então, 1846, 1857, o lançamento de O Livro dos Espíritos. E, então, da sua adolescência para a juventude, ele adquiriu o Livro dos Espíritos, que ele já trabalhava, e para ajudar os seus pais, e ali então ele mergulhou no universo do espiritismo. Leon Denis é considerado um continuador de Allan Kardec. Isso porque, após a desencarnação do mestre, em 1869, Leon Denis vai começar, pouco a pouco, a se destacar com seus escritos na imprensa espírita, ainda iniciante, nas páginas da Revista Espírita e alguns outros órgãos que começaram a ser fundados para divulgar o espiritismo. E aí, seus livros começam também a ser publicados. Ele é muito importante porque ele esteve presente nesse movimento dos congressos internacionais de espiritismo, e, inclusive, em 1925, antes da sua desencarnação, 2 anos depois, Leon Denis, apesar de estar adoentado, ele vai presidir o Congresso Internacional de Espiritismo, que é realizado na cidade de Paris, ali mesmo, na França. Então, Leon Denis nos deixou um legado muito importante. Foi um homem bastante estudioso do espiritismo, um baluarte do movimento espírita francês, e nos deixou uma literatura que não podemos deixar de ler e estudar. Por falar, então, na sua literatura, nas suas obras, eis aqui neste slide. Então, nós temos os livros O Porquê da Vida, O Além e a Sobrevivência do Ser, Depois da Morte, No Invisível, O Grande Enigma, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, Socialismo e Espiritismo, O Espiritismo na Arte, Joana d'Arc Médium, Cristianismo e Espiritismo, Espíritos e Médiuns. Esses são os livros de Leon Denis que estão traduzidos e publicados aqui no Brasil em português. É uma literatura realmente vasta, importante e que todos nós precisamos conhecer. Bem, de todas essas obras, nós dissemos no início que hoje traríamos uma pequena, grande obra. Pequena no tamanho, grande e profunda no seu conteúdo. E é uma obra importantíssima para todos os tempos. Não apenas para a época em que ela foi publicada, ali entre o final do século XIX e o início do século XX, mas também para a nossa atualidade. Estamos nos referindo ao livro O Porquê da Vida. Aí está a capa da edição da Federação Espírita Brasileira. Esse livro também está publicado por outras editoras. O Porquê da Vida. Você já não se perguntou por que você está vivendo? Você não se perguntou o porquê das dores e sofrimentos? Foi para responder essas e outras perguntas que Leon Denis escreveu essa obra. E ele mesmo diz na introdução o porquê do livro. É a vós, irmãos e irmãs na humanidade, a vós todos, a quem o fardo da vida curvou, a quem as lutas árduas, as angústias, as provações têm acabrunhado, que dedico estas páginas. É em vossa intenção, aflitos, deserdados deste mundo, que as escrevi.
humilde campeão da verdade e do progresso, pus nelas o fruto de minhas vigílias, reflexões e esperanças. Tudo o que me consola e sustém nesta jornada. Oxalá achem nelas alguns ensinos úteis, um pouco de luz para esclarecer o vosso caminho. Bem, nós reproduzimos aqui as próprias palavras de Leon Denis na apresentação do seu livro O Porquê da Vida. Então, ele informa que escreveu essa obra voltada para os sofredores, os deserdados, aqueles que estão travando lutas árduas aqui na existência humana, aqueles que estão passando por provações mais profundas. E ele traz nessa obra reflexões, mas também esperanças à luz da doutrina espírita. Por isso é uma obra muito importante e atual, e que recomendamos a todos fazer a sua leitura. Pois bem, o conteúdo da obra é dividido nos seguintes capítulos: Dever e Liberdade, Os Problemas da Existência, Espírito e Matéria, Harmonia do Universo, As Vidas Sucessivas, Justiça e Progresso, O Alvo Supremo, Provas Experimentais e Resumo e Conclusão. São, portanto, 9 capítulos que compõem o livro O Porquê da Vida. Mas tem mais. Não são apenas esses 9 capítulos, que por si só já são muito importantes. O livro ainda traz 3 complementos. O primeiro é a correspondência inédita de Lavater, com 6 cartas, onde o teólogo protestante e filósofo fala sobre a imortalidade, a reencarnação e a mediunidade. Lavater e Johann Caspar Lavater, ou, em bom português, João Gaspar Lavater, que viveu na mesma época de Pestalozzi, que é tão famoso, tão conhecido. Lavater era um suíço, ele era ligado à igreja protestante, foi, aliás, amigo e correspondente de Pestalozzi, e nos deixou ideias no campo da filosofia muito importantes. E essas 6 cartas, na verdade, ele dirigiu essas 6 cartas para a rainha da Rússia, na sua época, né, lá no século XIX. E nessas cartas, além de dar orientações filosóficas e morais à rainha, ele fala abertamente do seu contato com os espíritos desencarnados, que era a crença que ele tinha. Então, isso é um complemento da obra O Porquê da Vida, que traz também um texto de Leon Denis sobre a reencarnação e a Igreja Católica. E a edição encerra trazendo uma pequena novela escrita por Leon Denis com o título Giovanna. Então, esse é todo o conteúdo do livro O Porquê da Vida. Tudo voltado para que o leitor possa ter reflexões úteis e meditar sobre a vida à luz da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de evolução, enfim, os princípios que formam o Espiritismo. Bem, vamos passar então agora a palavra a Leon Denis, porque vamos destacar 2 trechos do conteúdo da obra O Porquê da Vida. E, claro, vamos comentá-los. Vamos então ao primeiro trecho. Então, palavras de Leon Denis. Qual o homem que, nas horas de silêncio e recolhimento, já deixou de interrogar a natureza e o seu
próprio coração, pedindo-lhes o segredo das coisas, o porquê da vida, a razão de ser do universo? Onde está esse que não tem procurado conhecer os seus destinos, erguer o véu da morte, saber se Deus é uma ficção ou uma realidade? Não há ser humano, por mais indiferente que seja, que não tenha enfrentado algumas vezes com esses grandes problemas. Muito bem. Leon Denis está nos fazendo uma série de perguntas. Quem, entre nós, aqui na humanidade, por mais indiferente, por mais materialista que seja, quem, um dia, lá em alguma hora, no seu pensamento, já não procurou desvendar o segredo das coisas? Já não se questionou por que da vida? Qual é a razão de ser de todas as coisas que acontecem aqui na Terra e no universo? Será que Deus existe ou Deus não existe? E a morte? Será o fim de tudo? Ou, como dizem os espíritas, é o recomeço? Não, porque a morte, na verdade, não existiria? Quem já não se fez essas e outras perguntas? Por que sofremos? Será possível um dia alcançar a felicidade? Todos nós, diante das circunstâncias da existência humana, principalmente diante da dor e do sofrimento, em alguma época desta nossa existência, já nos fizemos essas perguntas, ou ainda nos faremos. E Leon Denis tenta respondê-las, trazendo ao leitor a visão do Espiritismo sobre a vida. Ou seja, com a informação que nós, seres humanos, somos almas ou espíritos imortais, que a morte não existe, a não ser do próprio corpo orgânico, porque a alma ou o espírito retorna ao mundo espiritual de onde veio para poder nascer. E mais, o Espiritismo também nos informa que já tivemos outras existências humanas e ainda teremos mais algumas pela frente. Ou seja, é a reencarnação. Também nos informa que todos somos destinados para chegar à perfeição. Mas destinados por quem? Por Deus. Deus como Pai e Criador. Então, utilizando esses princípios, e não podemos deixar de esquecer aqui a mediunidade ou comunicabilidade entre o mundo espiritual e o mundo material, Leon Denis, magistralmente, conversa com o leitor, respondendo, à luz do Espiritismo, todas essas perguntas, todas essas indagações. Vamos, então, agora destacar mais um trecho aqui do livro O Porquê da Vida, de Leon Denis. Ele nos diz: o que importa saber, antes de tudo, é o que somos. De onde viemos? Para onde vamos? Quais são os nossos destinos? As ideias que fazemos do universo e suas leis, do papel que cada um de nós deve exercer sobre este vasto teatro, tudo isso é de uma importância capital. É de conformidade com elas que dirigimos os nossos atos. É consultando-as que fixamos um alvo à nossa vida e para ele caminhamos. Eis a base, o verdadeiro incentivo de toda a civilização. Conforme for o ideal, assim é o homem. Homem aqui, o ser humano, não é o homem masculino. Leon Denis está se referindo a todos nós, seres humanos.
O que importa saber, antes de tudo, é o que somos, de onde viemos, para onde vamos. Quem nos dá essa resposta? O Espiritismo. Porque com o estudo da doutrina espírita, nós sabemos quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. Quando essas respostas não estão claras, também o nosso destino não fica claro. A nossa vida aqui na Terra depende muito da visão que temos sobre a própria vida. Nós podemos caminhar dentro das ideias materialistas, mas também podemos fazer a nossa caminhada dentro das ideias espiritualistas. O Espiritismo é uma doutrina espiritualista, porque considera que somos mais do que o corpo físico, somos uma alma imortal. Considera que a vida continua depois da morte, considera a existência de Deus como o criador de tudo o que existe. Então, como nos portamos aqui, como agimos aqui na vida terrena, estará sempre de acordo com o nosso modo de entender essa vida. Os nossos valores estarão atrelados à nossa visão da vida. Por isso, Leon Denis diz que isso é de importância capital. Saber responder quem somos, de onde viemos, o que estamos fazendo aqui e para onde vamos. E aí sim, sabendo dar essas respostas, numa visão espiritualista da vida, nós vamos projetar para nós mesmos um sentido superior do viver. Vamos projetar ideais mais nobres. E isso é resultado da aplicação do Espiritismo. E é a partir daí que vamos entender a necessidade da bondade, da caridade, da união, da cooperação, da fraternidade, da solidariedade, enfim, das virtudes. E chegaremos, então, a transformar a nossa humanidade numa verdadeira civilização. E ele encerra essa sua fala com uma frase magistral. Conforme for o ideal, assim é o homem. Ou seja, conforme for o meu ideal de vida, assim eu serei. Então, qual é o seu ideal de vida? Qual é o nosso ideal de vida? Já colocamos aqui tudo que o Espiritismo nos traz. E Leon Denis, nessa obra, vai então nos levar a profundas reflexões acerca de nós mesmos e também da vida. Não deixe de ler essa obra, O Porquê da Vida. Ela é muito útil, muito importante para a nossa caminhada aqui no mundo terreno e contribuindo com Deus na obra geral da sua criação. Então, destacamos aqui Leon Denis com o seu livro O Porquê da Vida. Nós vamos agora virar a chave, porque vamos, então, para o segundo bloco do programa, destacando o segundo pensador espírita de hoje. Este agora, um brasileiro, e que eu tive o prazer de conhecer, apesar de ter sido já no final da sua última encarnação. Estou falando de Deolindo Amorim, que viveu de 23 de janeiro de 1906 a 24 de abril de 1984. Despediu-se aqui de nós já aos 80 e... Quanto tempo? Vamos fazer a conta aqui, você vai me ajudar. 6 para 14? Dá 8, isso mesmo, 78 anos de vida do nosso Deolindo Amorim.
Vamos conhecer um pouquinho da sua vida. Deolino Amorim era baiano, né? Ele veio lá das terras baianas, aqui para a cidade do Rio de Janeiro. Então, era oriundo, como Leon Denis, também de uma família pobre, católica, né? Mas Deolino Amorim não conseguiu se encontrar no catolicismo e foi para o protestantismo, tornando-se um presbiteriano, mas com suas indagações mais profundas, ele também não encontrou as respostas que queria na igreja protestante e acabou ficando sem religião durante alguns anos. Tornou-se, basicamente, um materialista. Depois de muito trabalhar lá na Bahia, ele acabou mudando para a cidade do Rio de Janeiro para conseguir melhorar de vida. E, de fato, ele conseguiu, e conseguiu se graduar em sociologia, vai também tornar-se jornalista, e aí, então, ele faz as provas, né, e passa a ser funcionário público. Deolindo Amorim tornou-se espírita em 1935 e foi muito atuante no movimento espírita. Não está aí no slide, mas ele fez parte da Liga Espírita do Brasil, que antecedeu a formação da Federação Espírita do Estado do Rio de Janeiro, que hoje é o CERJ, Conselho Espírita do Estado do Rio de Janeiro. Ele promoveu o primeiro congresso de jornalistas e escritores espíritas, participou do primeiro congresso de mocidades espíritas do Brasil, junto com Leopoldo Machado e outros, e foi um dos fundadores do Instituto de Cultura Espírita do Brasil, o ICEB, que funciona até os dias de hoje. E escreveu muito, principalmente através da imprensa espírita, tanto do Brasil quanto de Portugal. Muitas das suas obras são póstumas, porque trazem a reunião justamente dos seus artigos. Ele foi um escritor nato, escrevia muito, publicou muitos textos nos jornais e revistas espíritas. Então, nós temos aqui algumas obras do Deolindo Amorim: Africanismo e Espiritismo, Análises Espíritas, Espiritismo à luz da crítica, o Espiritismo e as doutrinas espiritualistas, Espiritismo e criminologia, Ideias e reminiscências espíritas, Ponderações doutrinárias, o Espiritismo e os problemas humanos, Ponto de encontro, Semeando ideias. Deolindo Amorim já esteve aqui no nosso programa, quando destacamos a sua obra O Espiritismo e os Problemas Humanos. Mas como ele deixou uma obra bastante profunda, muito importante doutrinariamente falando, não podíamos deixar de trazê-lo novamente ao nosso programa. E posso aqui repetir o que falei da obra de Leon Denis, O Porquê da Vida. Eu disse que íamos destacar de Leon Denis uma obra pequena no tamanho, mas grande e profunda no conteúdo. É o mesmo caso da obra que vamos destacar do Deolindo Amorim. É pequena no tamanho, mas é grande e profunda no conteúdo. Estamos falando do livro Africanismo e Espiritismo. Antes de qualquer abordagem a essa obra, vamos lembrar a data de lançamento. A obra foi escrita no ano de 1946 e foi lançada em 1947. Deolindo Amorim escreveu essa obra para mostrar que o espiritismo, ou doutrina espírita, é completamente diferente das chamadas
doutrinas de origem africana que se desenvolveram aqui no Brasil, como a Umbanda, o Candomblé, a Quimbanda. Ele não escreve essa obra para fazer nenhum tipo de ataque. É uma obra sem nenhum tipo de preconceito ou discriminação. É uma obra de esclarecimento e que tem uma história curiosa e que nós vamos conhecer agora. Passando a palavra ao Deolindo Amorim, na apresentação que ele faz do livro, quando ele nos explica que a matéria deste pequeno trabalho foi publicada em 3 artigos, sob o título Africanismo e Espiritismo, na revista Estudos Psíquicos, de Lisboa, números de março, agosto e outubro de 1946, no desempenho do encargo do redator correspondente da referida revista. Confesso-me agradecido ao confrade Isidoro Duarte Santos, que é, além de infatigável diretor daquele excelente órgão doutrinário, uma das mais fortes e brilhantes expressões culturais do movimento espírita português. E, na sequência, ele também agradece aos companheiros do Paraná que lançaram a obra Africanismo e Espiritismo. Africanismo é um termo que hoje nós não usamos mais. Ele caiu em desuso, mas se refere às doutrinas que vieram com os escravizados da África e doutrinas essas que se misturaram também com a doutrina católica, dando origem a Umbanda, ao Candomblé, a Quimbanda, que nós muito conhecemos na atualidade. Pois bem, então, na verdade, quando Deolindo Amorim escreveu, ele não tinha intenção de escrever um livro a respeito do assunto. Foram artigos publicados na revista Estudos Psíquicos, que é uma revista publicada lá em Portugal, na cidade de Lisboa, divulgando o espiritismo. Os companheiros acharam que o trabalho tinha ficado muito bom, era importante, e acabou, então, dando origem ao livro Africanismo e Espiritismo. Bem, ele é composto de um preâmbulo, notas da primeira edição, porque o que nós temos hoje é a segunda edição. A primeira edição esgotou e não foi mais reeditada. Mas depois saiu uma segunda edição, com uma revisão feita pelo Deolindo Amorim, e esses complementos, que são as chamadas notas da primeira edição, ou seja, os comentários que saíram na imprensa espírita, as apreciações que foram publicadas por críticos literários, opiniões individuais que o Deolindo Amorim recebeu, e tem, inclusive, a carta de um escritor brasileiro comentando a obra Africanismo e Espiritismo. Então, tudo isso foi inserido na segunda edição desse livro, que é composto, então, de 3 capítulos, né? Capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. Portanto, é uma obra curta, mas muito importante, porque Deolindo Amorim era um pensador muito lúcido e profundo conhecedor do espiritismo. Vamos, então, passar a palavra ao Deolindo Amorim. Nós reservamos aqui 3 slides, trazendo o conteúdo da obra para a nossa apreciação. Vamos ao primeiro. Diz, então, Deolindo Amorim: tem-se procurado, aliás, sem razão plausível, confundir o espiritismo com velhas práticas afrocatólicas, enraizadas no Brasil desde o período colonial. Argumenta-se, em defesa de tal suposição, que nas práticas africanas se verificam manifestações de espíritos, o que, no entender de muitas pessoas,
é suficiente para dar cunho espírita a essas práticas. O raciocínio é mais ou menos este: onde há manifestações de espíritos, há espiritismo. Logo, as práticas fetichistas são também práticas espíritas, porque nelas se faz evocação de espírito. Deolida Amorim vai comentar isso. Vamos trazer a palavra dele. Mas vamos fazer também os nossos comentários, o nosso entendimento. Até hoje, passados já tantas décadas do lançamento dessa obra, até os dias atuais, ainda existe confusão entre o espiritismo e as doutrinas de origem africana. Nós temos todo o respeito aos nossos irmãos umbandistas, candomblecistas, quimbandistas, mas precisamos separar o joio do trigo. Apesar de que, nos seus cultos, nas suas práticas, lidarem com os desencarnados, portanto, tendo a crença que a vida continua depois da morte, não são espíritas. Espírita é o adepto do espiritismo ou doutrina espírita, doutrina trazida pelos espíritos através de diversos médiuns e organizada, estudada, codificada por Allan Kardec. O fato de uma pessoa ser médium ou lidar com alguém que é médium e receber comunicações dos espíritos não faz dessa pessoa um espírita. Porque a mediunidade, ela não pertence ao espiritismo, nem à comunicação dos espíritos e a intervenção deles no mundo material. E isso sempre existiu em toda a humanidade. Mas o espiritismo estuda a mediunidade, explica a mediunidade. E no espiritismo não existem rituais, não existem roupas especiais, nada dessas coisas que nós sabemos que existem na Umbanda, no Candomblé e na Quimbanda. Portanto, lidar com os espíritos, ter a crença na imortalidade da alma após a morte, ser médium, não significa que a pessoa seja espírita. Mas o Deolida Amorim vai continuar para nos explicar isso. E ele nos diz: eis aí uma preliminar discutível. Em primeiro lugar, o que caracteriza o ato espírita não é exclusivamente o fenômeno. Em segundo lugar, o espiritismo, corpo de doutrina organizado por Allan Kardec, surgiu no mundo em 1857. E quando suas obras chegaram ao Brasil, já existia o africanismo generalizado, principalmente na Bahia. E, historicamente, como se vê, não é possível estabelecer qualquer termo de comparação, porquanto o africanismo data de época muito recuada, ao passo que a doutrina espírita é do século passado. Bom, como a obra do século XX, está se referindo ao século XIX. Tem razão Deolindo Amorim. Todos os cultos afro-brasileiros se desenvolveram a partir da chegada dos negros escravizados, trazidos à força para o Brasil. Portanto, isso já vem desde a época em que éramos uma colônia de Portugal. O espiritismo, ou doutrina espírita, surge em 18 de abril de 1857,
na metade do século XIX, com o lançamento de O Livro dos Espíritos e, nas sequências, demais obras assinadas por Allan Kardec. O Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, a Gênese, a Revista Espírita. E, como lembra Deolindo Morim, o Espiritismo é um corpo de doutrina organizado, com tríplice aspecto, porque o Espiritismo é, ao mesmo tempo, filosofia, ciência e religião, porque possui consequências morais. Então, historicamente, não há nenhuma ligação entre o Espiritismo e os cultos afro-brasileiros, que receberam influência do catolicismo, que na época da colônia e também na época do Império era a religião oficial e que todo mundo tinha que seguir, todo mundo tinha que obedecer. Então, não há como ligar o espiritismo à Umbanda, por exemplo. Embora os nossos irmãos e irmãs umbandistas, também do candomblé, também da quimbanda, muitas vezes utilizem nas suas organizações o termo espírita. Mas isso é um equívoco. Eles são espiritualistas, não são espíritas. E os terreiros, ora, esses sempre existiram e tiveram seu início lá na triste história das senzalas. Portanto, historicamente, estamos falando de coisas completamente diferentes, que têm alguns pontos de contato, como a crença na sobrevivência da alma após a morte e na sua comunicabilidade no uso da mediunidade. Mas vai parando por aí. O Espiritismo é uma doutrina, ou seja, um conjunto de princípios, o que as seitas ou cultos afro-brasileiros não são. Diz ainda o nosso Deolindo Morim: o mediunismo faz parte do espiritismo, mas é preciso frisar que mediunismo não é espiritismo. Que há mediunismo nos cultos africanos não se discute, mas este motivo ainda não basta. Daí poder se apresentar a tese de que, embora tenham por base a imortalidade da alma e exercitem o mediunismo, as práticas do africanismo, apesar de espiritualistas, não constituem modalidade do espiritismo. Nosso objetivo, que está bem claro, é apenas fazer distinção entre espiritismo e africanismo, sem outro intuito que não o de esclarecer. Novamente, lembrando aqui, o livro é de 1947. Por isso, então, ele usa o termo africanismo e fala também aqui em cultos africanos. São termos que nós não usamos mais na atualidade, mas entendemos que o Deolindo Morim está aqui se referindo a fazer a diferença entre o espiritismo e os cultos afro-brasileiros, que são descendentes dos escravizados, trazidos desde a época colonial aqui para o Brasil, vindos da África. Portanto, o que o Deolindo Morim está querendo nos demonstrar é que a Umbanda não é espiritismo. O candomblé não é espiritismo. A quimbanda não é espiritismo. São cultos espiritualistas. Utilizam a imortalidade da alma e a comunicabilidade dessa alma através da mediunidade. Mas esses são os únicos pontos de contato entre
esses cultos e o Espiritismo, que é um corpo de doutrina, doutrina filosófica, doutrina científica e doutrina moral ou religiosa, que tem início no século XIX, quando surge nas livrarias a obra O Livro dos Espíritos, assinada por Allan Kardec, trazendo os ensinos dos espíritos superiores que ele estudou e organizou para surgir o Espiritismo. Apesar dessa obra ser antiga, ela é muito importante, porque o estudo que Deolindo Morim realiza é um estudo esclarecedor. E nós precisamos continuar a esclarecer, divulgando corretamente o Espiritismo. Esse é o nosso dever, é o que nós precisamos fazer o tempo todo. Assim, então, os pensadores espíritas trouxe nesta edição os pensadores Leon Denis e Deolindo Amorim. Então, esses, então, os destaques desta edição do nosso programa. E estamos chegando ao final. É isso mesmo. Mas não se preocupe, toda quarta-feira às 8 da noite estaremos aqui transmitindo os Pensadores Espíritas através do canal Amigos de Nosso Lar no YouTube. Os programas que já foram ao ar, e este, ficam disponíveis no canal e também no canal Orientação Espírita. Ou seja, você pode assistir os Pensadores Espíritas a qualquer hora e em qualquer dia. Muito obrigado pela sua companhia. O meu desejo de paz na sua vida, rogando ao nosso Mestre Jesus, nos abençoe, e também aos nossos amigos, aos nossos familiares e a toda a humanidade. E deixando aqui o convite para que você esteja conosco na próxima quarta-feira, às 8 da noite, quando vamos conhecer mais 2 pensadores espíritas e sua obra. Um grande abraço, paz em sua vida, até semana que vem.